Quando a potência instalada dos sistemas elétricos é menor ou igual a 10 kW, nós teremos extra baixa tensão de segurança, que é uma medida de proteção elétrica para aquelas situações onde os dispositivos automáticos de comandos disjuntores não é capaz de garantir a segurança do trabalhador. Isso é um outro assunto que nós vamos abordar na outra aula. Eu vou só colocar inicialmente assim para fazer uma divisão aqui. O que é que ocorre? 50 volts, como extra baixa tensão, ou 120 volts em contínua, só é válido em condições extremamente, vamos dizer assim, benéficas, satisfatórias. Seco, sem chuva, terreno seco, poucas partes condutivas no ambiente, etc. Geralmente, as condições de trabalho, você está suado, sempre tem um pouco de umidade, então a tensão, a extra baixa tensão aí nesse caso, é 25 volts em alternado e 60 volts em contínuo. Como, por exemplo, canteiro de obra, a área onde você pode estar com os pés dentro d'água, chuva, né? Sujeito a chuvas esparsas e assim por diante. E quando você vai trabalhar ou a instalação em áreas imersas, aí é 12 volts em alternado e 30 volts em contínuo. Aí vocês estão vendo na imagem, por exemplo, uma piscina, né? É uma loucura, ninguém vai colocar numa piscina lâmpadas para embelezamento interno, submersas em 220 volts. É 12, né? 12 volts de muito baixa potência, né? Vamos em frente. Equipamentos de proteção. Vamos falar, inicialmente, um deles bastante conhecido, são as varas de manobra, que se utiliza para fazer aberturas de circuitos ou utilizados para, acoplado com o detetor de tensão, fazer os testes de ausência de tensão nas redes. É utilizado também para a operação de chaves fusíveis, chave-facas em redes aéreas, geralmente acoplado a dispositivo de extinção de arco elétrico. Os lençóis, as mantas e as coberturas isolantes, que geralmente se colocam sobre as partes vivas para que você possa trabalhar sem ter o risco de tocar na parte viva, existe tanto para alta quanto baixa tensão. Você tem ainda as coberturas isolantes, que são outros dispositivos que você usa e coloca sobre os condutores para dar uma isolação e você poder trabalhar sem haver o contato eventual ou acidental com a parte isolante. E vem ainda as plataformas e cestas aéreas, né, que também são empregadas para garantir a isolação do indivíduo para fazer a intervenção na rede. Esses 4 equipamentos requerem cuidados especiais, porque todos eles são fabricados geralmente de fibra de vidro, fiberglass, que é um material de alta isolação, mas que requer cuidado. Não pode ser transportado na caçamba dos veículos, misturado com materiais e ferramentas, porque vai arranhando, não é? Vai trepidando em cima do material e rachando, provocando rachadura, que vai comprometer sua integridade física e elétrica, nesse caso, tá? Tem que ser sistematicamente limpos, podem ser lavados, né? E enxugados em ar fresco. E posteriormente, ou no futuro, na medida que o verniz isolante vai se desgastando, ele pode ser recomposto. Você tem ainda, como proteção coletiva, o aterramento temporário. Para que é o aterramento temporário? Você, ao ingressar numa rede, você precisa garantir que em qualquer iniciação acidental você esteja protegido. E a função do aterramento temporário é curto-circuitar os 3 condutores elétricos, que acoplado a uma haste de aterramento vai impor para a terra uma corrente, uma energização acidental do sistema elétrico. Aqui vocês têm um exemplo, nessa imagem, de um eletricista fazendo a instalação de um aterramento temporário numa rede aérea de baixa tensão, né? Observe que está sendo aqui acoplado nas fases, no neutro e, através da cela, vai conectado lá para baixo, para o solo, para a haste de aterramento. O detetor de tensão, dispositivo obrigatório. A função deste equipamento, né, é verificar a ausência de tensão no circuito que foi interrompido para intervenção. Você tem aqueles que é muito conhecido, que é o chavinha de fenda, mas ninguém vai usar uma chave de fenda, né? Voltando aqui a imagem,
num painel desse para olhar, porque a aproximação é muito curta, mesmo sendo em baixa tensão. Tá? Você usa acoplado a o bastão de manobra, né? Como a gente vê aqui na figura, ó. O bastão de manobra para fazer a distância, tá? Todo detetor de tensão deve ser testado antes e depois de sua utilização. Ele tem um dispositivo nele que permite você fazer esse teste. Ele tem um teste sonoro, né, e luminoso intermitente, para você saber as suas condições. Você tem ainda os cones de sinalização, as fitas de sinalização, grades metálicas dobráveis, sinalizadores e os famosos EPIs, que não evita acidente, né? O EPI, a função dele é, se tudo falhar, ele é o último recurso. Ele vai restringir o dano, né? O exemplo do capacete ou de uma botina. O ideal é você não colocar um prego no chão. Se você colocou, vai pisar, o que é que o EPI vai fazer? Minimizar o dano, evitar que o prego lhe atinja. Mas se for um isolador numa estrutura de 12 metros que cai lá de cima e você de capacete embaixo, então é melhor não deixar cair o isolador, não é? Então, quais são os equipamentos que você usa? Luva de borracha, né? Aqui está o exemplo, né? Luva de pelica que cobre a luva de borracha ou vaqueta, tá certo? Para não estragar a luva de borracha. Lembrando que uma luva de borracha, se tiver com a perfuração da ponta de um alfinete, não serve mais. E não adianta fazer como eu já ouvi alguns colegas querem fazer. Pega uma luva que está com perfuração no dedo indicador, pega a outra que está com o dedo mindinho furado, mas o dedo indicador está bom, bota uma por dentro da outra. Já vi fazer isso. Não tem sentido isso aí. Furou, joga fora. Sempre que antes de for usar uma luva, antes de usar, fazer o teste de insuflação de ar. Se não tem insuflador, pega na extremidade dela, do punho, roda ela, imprensa contra a coxa, para ela estufar na parte da mão e ver se não tem perfuração. Roupas especiais, como essa daqui, para proteger contra a radiação térmica do arco, tá? Contra o calor, para evitar que você tenha uma queimadura do 2º grau. Isso não significa dizer que você, usando uma roupa dessa, pode se expor a qualquer situação de risco. Não. A medida preventiva tem que ser usada. A roupa é para uma situação emergencial. Perdeu o controle, houve o arco, sai fora e deixa o sistema de proteção atuar. Que a função dela é evitar que a radiação térmica deixe passar caloria suficiente para te provocar uma queimadura superior do 2º grau. A botina de segurança e o capacete já são bastante conhecidos. A botina de segurança não pode ter componentes metálicos, mesmo sendo de bico rígido. Cinto de segurança, né? Desse tipo aqui, hoje se usa, ainda está se usando bastante. Cuidado para não colocar nem em cima da nádega, nem na região das costas, nessa região aqui, para não ferir os rins, né? Ao longo do tempo. Óculos de segurança, né? O óculos tem 2 finalidades: proteger contra a radiação ultravioleta e infravermelho dos arcos elétricos ou partículas volantes incandescentes. Máscara contra gases ou protetor facial, dependendo de qual for a operação que você for fazer. Se houver possibilidade de exposição arco elétrico na região das faces. Mangas e perneiras de proteção isolante, conforme for o caso. E a atividade prevista para a semana. Tatiana, mais alguma pergunta? Não, professor, não temos nenhuma dúvida. Podemos prosseguir com a aula. Alguém gostaria dos colegas que explicasse alguma questão que não ficou bem explicada do começo da aula até agora, Tatiana? Ainda temos um tempinho para isso. Vou perguntar. Enquanto isso... desculpa. Não, pode. Enquanto isso, vou lançar uma perguntinha para vocês. Bota na tela a figura. A botina. Uma botina, essas botinas de segurança são testadas geralmente em altas tensões, depende dela, 20 mil volts ou baixa tensão. São botinas isolantes. Uma vez que você coloca ela no pé e começa a usar, no dia que você comprou, você começou a usar. No dia seguinte, ela mantém a mesma isolação anterior ou vai perdendo as suas características de isolamento a cada dia que se passa?
Me respondam essa pergunta. Alguém tem alguma dúvida anterior, Tatiana? Nada? Não, até agora nenhuma dúvida. Paulo Trindade disse que vai perdendo sim. Perfeitamente, é isso mesmo. Né? As botinas isolantes é um reforço da isolação elétrica, tá?